Um dia tinha um homem, estava lá na barbearia, enquanto estava cortando o cabelo, dando um trato ali na barba. Ele conversava, né? Ia batendo um papo lá com o barbeiro. E o homem, que era um cristão, um bom católico, né? E ele conversava com o barbeiro sobre a vida, sobre as coisas de Deus, inclusive, né? Como Deus agia na vida dele. Mas o barbeiro, né, ouvindo toda aquela conversa, aquele barbeiro, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Chegou uma hora que o barbeiro não aguentou. E aí começou a falar, né, para o cliente: ah, meu caro, deixa disso. Esse, né, a gente é amigo, tudo, né? Eu te respeito como cliente, mas para mim, Deus não existe. E aí o rapaz perguntou: como assim? Por que você acha que Deus não existe? Oh, meu caro, abra os olhos, olha para o mundo. Se Deus existisse, não haveria, por exemplo, tanta gente doente. Olha os mendigos na rua, onde é que está Deus? Olha os pobres, as favelas, olha tanta pobreza no mundo, tanta miséria. Olha as guerras, olha as doenças. É tanta tristeza, é tanta coisa ruim. É só você andar pelas ruas, você vai se deparar com tanto sofrimento. Deus não existe. Onde é que está Deus que não se importa com nada disso? Mas aí o cliente disse: olha, tudo bem, esse é o seu pensamento. Eu não penso assim como você. E aí então já foi terminando o serviço ali, né, do corte de cabelo, da barba. E aí o rapaz pagou o corte e foi saindo. Quando ele foi saindo da barbearia, ele avistou um homem em frente à barbearia, todo maltrapilho, né, barba grande, sem fazer, cabeludo, todo sujo. E aquele homem ficava sempre ali em frente à barbearia, né, pedindo uns trocados, pedindo esmola. Ele meio que morava ali. O homem não aguentou e voltou lá na barbearia. E aí olhou bem pro barbeiro, o barbeiro: ué, você esqueceu alguma coisa? Ele disse: não, não esqueci nada não. É que, quer saber? Eu acho que barbeiros não existem. O barbeiro olhou para ele e falou: o quê? Você tá maluco? Eu cheguei à conclusão que barbeiros não existem. Como assim? Você tá olhando para mim? Eu sou barbeiro, acabei de fazer sua barba. E aí o homem olhou e disse: olha, tá vendo um homem lá fora? Cabeludo, a barba toda desgrenhada, né? Se existisse barbeiro, aquele homem não estaria assim. Aí o barbeiro falou: não, pera lá. Mas o problema não está em mim. Ele tem que vir até mim. E o dia que ele vier até mim, eu vou ajudá-lo. Aí o homem sorriu para ele e disse: assim é Deus. Todo esse sofrimento, todas essas pessoas assim, elas têm que ir até Deus. Deus existe, mas o ser humano precisa fazer a sua parte. Ele tem que buscar a Deus. Ele tem que dar o passo na fé. Ele tem que ir ao encontro. E aí, na experiência de Deus, as graças virão, a transformação acontecerá. Por essa, aquele barbeiro não esperava. Mas não é verdade? Quanta gente que pensa assim, não é? O que mais tem por aí? Ah, Deus não existe. Olha só, guerra, sofrimento, pandemia. Onde é que está Deus? Como se Deus ou fosse o causador de tudo isso, ou se Deus, tipo assim, fosse o indiferentão. Ah, essa humanidade aí que se lasque, tô nem aí. Não, nenhum nem outro. Porque
em meio a tudo isso, Deus continua sofrendo, Jesus continua agonizando. Mas uma coisa é certa, o mal não é uma criação de Deus. O mal é uma consequência das escolhas humanas a partir do pecado. O ser humano foi criado no livre-arbítrio para escolher. E, a partir de escolhas inadequadas, escolhas erradas, elas têm como uma consequência. Toda causa tem uma consequência. Mas o ser humano tem a consciência para compreender isso, mas muitas vezes, mesmo assim, escolhe o caminho errado, o lado errado, o caminho do mal. E muitas vezes esses males também vão acometer pessoas boas, mas não porque é Deus que está castigando, mas como efeito de toda essa desordem que se instalou pelo pecado original. Mas, mesmo em meio a tudo isso, se a gente for honesto, a gente vai perceber que Deus age, que muitas vezes Deus intervém, que em quantas situações, só por Deus, que não aconteceu o pior. Sim, Deus existe, mas a humanidade precisa entender que quem precisa voltar para Deus é ela, e não é Deus que tem que ficar correndo atrás da gente. O mais importante ele já fez. Primeiro, a criação e depois a salvação. Em Cristo, nós ganhamos o maior presente, a maior dádiva que nós poderemos receber do céu, de sermos novamente chamados filhos e filhas de Deus. Mas quem não quer, quem rejeita, quem vira as costas, o que Deus pode fazer se não respeitar escolhas tão tristes, tão erradas, né? Que muitas vezes o ser humano pode na sua vida fazer.